Olá, muito boa noite. Recebemos os nossos amigos, as nossas amigas, seguidores da página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e entramos aí um pouquinho antes da hora para enfatizarmos a importância e da caridade que você pratica compartilhando os conteúdos da nossa página. É muito importante que você convide, espalhe essas sementes, porque a doutrina espírita pode, de fato, auxiliar a todos, a todas as crenças, a todos os credos. Então, é quase um gesto, é um gesto fiel, leal, de gratidão por tudo aquilo que temos recebido de esclarecimento através da doutrina espírita. Nós devemos sim compartilhar estes bálsamos que os temas da doutrina espírita oferecem a cada um de nós. Então convide, durante essa transmissão, compartilhe o link, dá tempo, convide as pessoas, né? Faça perguntas, deixe seus comentários. Isso tudo ajuda, auxilia a que nós possamos engrandecer esse trabalho de divulgação da mensagem do Cristo, da mensagem luminosa de Jesus para a humanidade. Então eu conto contigo, né? Talvez nós não possamos responder as questões durante a live, mas elas ficarão aqui registradas na página e nós, posteriormente, faremos esse retorno para cada um, ok? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live da noite. Aproveito e conto com a contribuição de vocês com relação a áudio e som, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa seguir adiante nesse trabalho da noite, um trabalho muito importante. Nós compreenderemos a profundidade que se busca com o trabalho da noite, embora nós saibamos que é assunto que carece de aprofundamento, é assunto que carece de somatórios, né? De ideias, de artigos, e nós temos uma vasta, graças a Deus, nós temos um vasto estoque desse nível de informação. Então, a nossa ideia nessa noite é falar de forma ampla, porque temos plena certeza de que, mesmo que num contexto mais amplo, se nós soubermos aproveitar as informações que divulgaremos essa noite, nós poderemos causar grandes impactos na nossa vida. E essa é a nossa ambição, essa é a nossa missão essa noite. Então sejam todos bem-vindos aí, o Benoni, o João, o Marcelo. Muito obrigado por prestigiarem a nossa página. Então, nós vamos seguir em frente, e eu gostaria, antes de mais nada, de apresentar para vocês o livro em que nós estamos baseando a fala dessa noite. E é muito importante, né, a gente sempre contribuir com a bibliografia, de referência, para que aqueles que se interessem, né, possam buscar isto com mais profundidade. Então, a obra que a gente vai utilizar essa noite, ela é apresentada da seguinte forma: uma valorosa equipe de professores, doutores, técnicos, catedráticos e estudiosos, colaboradores do projeto Viana de Carvalho,
do Centro Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, assim como outras entidades que desenvolvem pesquisas espíritas, formularam diversas questões da atualidade nas mais diversas áreas do entendimento humano, em seus respectivos campos de atuação, as quais giram em torno de nada mais nada menos de 40 temas submetidos ao espírito Viana de Carvalho através da mediunidade de Divaldo Franco. Este livro destina-se aos estudiosos, espíritas, interessados em geral, atentos para as modernas conquistas sociológicas, científicas, tecnológicas e filosóficas, valendo como preciosa contribuição mediúnica, a fim de que os encarnados possam ter a dimensão do pensamento dos espíritos, numa tentativa de compreender e encaminhar os destinos humanos. Então, esse livro, ele está como uma consultoria de Viana de Carvalho sobre diversos aspectos modernos, contemporâneos, para que a gente melhor aproveite a experiência humana. O que é a experiência humana para a doutrina espírita? Um espírito encarnado, um espírito vivendo a experiência material de um corpo físico, de um personagem físico. Viana de Carvalho, Manuel Viana de Carvalho, encarnou em dezembro de 1874, na cidade de Icó, Ceará, e desencarnou em 1926. Abraçou o ideal espírita desde os 17 anos, também um grande incentivador da evangelização infantil e de jovens, um verdadeiro visionário, gente. Além de ser, igualmente, um grande trabalhador precoce pela causa da unificação dos espíritas brasileiros. Então, a ideia de pactuação, né, de compactação dos objetivos do movimento terreno que Jesus propõe. Então, hoje nós conversaremos sobre o tema saúde e doença na visão espírita, utilizando os ensinamentos, utilizando as luzes oferecidas por este livro. A gente vai enxergar a capa aí ao contrário, né? Atualidade do pensamento espírita, pelo espírito Viana de Carvalho, através da mediunidade de Divaldo Franco. O nosso grande conhecido Divaldo, né? Extensa contribuição para a humanidade. Pois bem, eu vou trazer aqui para o início da nossa reflexão uma pergunta desses especialistas dirigida a Viana de Carvalho dentro do capítulo Medicina. A pergunta é a seguinte: o que tem maior peso no desequilíbrio do processo saúde-doença? O que tem mais peso no desequilíbrio? Os determinantes sociais ou as alterações biológicas decorrentes de karmas ou formas de vida? Interessante a pergunta. O que tem mais peso? Se está associado ao tipo de parceria que você vai ter no aspecto social, ou se é mais determinante no binômio saúde e doença o fator biológico. As alterações biológicas. A resposta é a seguinte:
Os determinantes biológicos decorrentes dos mecanismos kármicos são os responsáveis pelo equilíbrio ou desarmonia do binômio saúde-doença, em razão das necessidades de evolução impostas pelo perispírito, encarregado de armazenar as conquistas evolutivas que decorrem das ações do espírito sobre a matéria no transcurso das experiências. Então, estão guardadas no nosso perispírito, que é um corpo astral, um corpo energético, um corpo espiritual que se conserva, apesar da morte da matéria, que se mantém, para que os arquivos da vida sucessiva, para que as colheitas das semeaduras sejam honradas, que todos nós sejamos dignos da nossa obra, do nosso trabalho, que nós possamos colher aquilo que semeamos. Então, os fatores biológicos também influenciarão nessa saúde e nessa doença a partir das informações registradas no perispírito. Então, a primeira ideia clara é de que, quando desencarnamos, ou quando morremos, né, o sepultamento do corpo físico não interdita esta memória no corpo espiritual de como nós fizemos uso do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do zelo que tivemos com o nosso corpo físico, por exemplo, de que forma respiramos, comemos, o que bebemos. Então, esta memória é uma memória ativa. Mesmo os impositivos sociais são consequência inevitáveis das realizações do ser, que não pode fugir de si mesmo, dos compromissos assumidos e desempenhados conforme o direcionamento que se haja dado, recomeçando o processo de crescimento no lugar onde as condições lhe são propiciatórias para a recuperação moral e espiritual, e lhes facultem os recursos indispensáveis para o próprio desenvolvimento. Então, no âmbito social, com quem a gente reencarna consanguineamente, por exemplo, o país, né, o tipo de bairro, a situação, as circunstâncias afetivas, as circunstâncias financeiras, né, elas também são decorrentes dessa história. Então, o que a gente não precisa se preocupar é de que, por exemplo, se nós estamos no lugar e na família certa. Não precisamos. Podemos ter certeza que a melhor condição é a que nós estamos tendo agora para nós nos desenvolvermos, nos proporcionar avanço espiritual e moral. Nós já temos essa assistência. Cada ser, portanto, reencarna no grupo social de que tem necessidade de evoluir, a fim de valorizar circunstâncias e condições específicas para a manifestação dos tesouros que lhe dormem em germe. Então é a terra fofa, adubada, úmida, fantasticamente preparada para que a gente floresça. Para que a gente floresça.
Então, tanto a questão que envolve os fatores biológicos e sociais que implicarão no binômio saúde-doença, eles se relacionam intensamente o tempo todo, encarnado e desencarnado, segundo nossas atitudes. Mas como é que isso acontece, né? Do ponto de vista da embriologia, da gênese do corpo físico? Como é que isso se conserva? É o perispírito, diz Viana de Carvalho, o modelador, sem cuja presença o espírito não lograria imantar-se à organização física para o processo de reencarnação, por ser-lhe o primeiro envoltório, cuja programação se dá pelos recursos magnéticos de que é constituído, apresentando as características que lhe refletem o estado, a evolução. Então, é o perispírito que vai condensar a matéria organizadamente de um ser humano, segundo as nossas necessidades. Desse modo, diz Viana, na gênese corporal, o perispírito é de fundamental importância a fim de que a mesma se expresse, se desenvolva e se concretize. Como se processa a interferência do perispírito no reencarnante na organização genética do corpo após a fecundação? O perispírito é o agente modelador dos equipamentos orgânicos. Então, a nossa história espiritual, os outros resultados, as outras semeaduras, de uma linha de tempo do espírito imortal, portanto, de um ser que pré-existe ao homem e à mulher que você habita atualmente. É o seu corpo astral, o seu corpo fluídico, o seu corpo perispírito, que modela, organiza e organizou o seu corpo físico após a fecundação do óvulo de sua mãe. Desde o momento em que o espermatozoide dispara na trompa de Falópio, na ansiosa busca do óvulo, os automatismos perispirituais, à semelhança dos biológicos, dão início à modelagem do invólucro de que se utilizará o espírito para os futuros cometimentos propostos pela reencarnação. À medida que a mitose celular se processa, ou seja, esse corpo começa a ser construído com essas informações do espírito imortal, os elementos genéticos experimentam a ação magnética dele irradiante, de tal forma que os cromossomos se organizam no molde energético, assim iniciando o processo da organização molecular. Então, também nos fica claro aqui, com esta instrução, de que a base organizacional do corpo físico, molecular, celular, é um campo de energia produzido pelo nosso corpo espiritual desde a fecundação do óvulo de nossa mãe nessa vida. Que espetáculo, né, meu irmão, minha irmã? Que espetáculo.
Nós somos realmente obras desta arte do Criador, dessas leis perfeitas de um Pai que se ocupa em profundidade com as necessidades de seus filhos. Então, aqui nós podemos compreender aquelas situações em que a gente pode não encontrar respostas, não pode estar dotado de condições para justificar uma doença precoce. Uma doença, às vezes, apresentada pelo feto, ainda no corpo de sua mãe, ainda banhado, né, pelo fluido amniótico. É a continuidade da vida. É mais um parágrafo, um capítulo, é mais um livro de uma extensa biblioteca. Então, chegando agora mais próximo daquilo que toca a nossa proposta da noite, a pergunta que se fez ao Espírito, que nos oferece essas luzes de vários temas nesta obra de atualização, é a seguinte: podemos afirmar que cada um é responsável por suas próprias enfermidades? Estão na construção psíquica os determinantes da condição da saúde e doença? Será que nós somos responsáveis pela nossa doença? Pelas patologias que fazemos no corpo, do psiquismo, das emoções, dos sentimentos? Será que nós temos participação, mas essa participação não é total? Então a resposta é a seguinte: o ser humano é, essencialmente, o espírito que organiza. O ser humano é, essencialmente, o espírito que organiza. Como decorrência, é inevitavelmente o resultado do que pensa, do que fala e do que faz. Então, nós, na condição transitória de estarmos seres humanos, estamos capitaneando, estamos governando um corpo físico segundo o que pensamos, falamos e fazemos. Porque somos nós, os espíritos, que governamos o equilíbrio desse corpo que a gente ocupa. 100%. Que justiça maravilhosa. Que justiça soberana. Sua mente é dínamo gerador de energia, cuja qualidade resulta dos fatores que lhe constituem os interesses emocionais, as preferências intelectuais e morais. Então vejamos, a nossa mente é um dínamo gerador e a qualidade da energia gerada por este dínamo, que é a nossa mente, vai interferir na doença ou na saúde. E a qualidade dessa energia, ela está pautada por nossos interesses emocionais. O que nos cativa emocionalmente? São coisas boas? As preferências intelectuais. O que nós temos consumido enquanto preferências intelectuais? O
que nós estamos estudando, que tipo de programa a gente está assistindo, o que nós temos lido, o que nós temos ouvido. Interesses emocionais e preferências intelectuais e morais, espirituais. Então, a nossa saúde e nossa doença é responsabilidade de nós, espíritos imortais. E a governança nossa, enquanto espíritos desse corpo físico que nós habitamos transitoriamente, que padece, mas nós não padecemos, pois somos espíritos imortais. Esta governança se faz segundo os interesses, aquilo que me chama atenção, que me cativa, as minhas paixões, por exemplo. É isso que dita o organismo molecular, celular do meu corpo físico. Vejam a importância disso. E vejam a importância do contato com esse nível de informação, porque nós sabemos, tanto por nós, que visitamos a casa espírita, às vezes através de uma palavra de consolo, procuramos o atendimento fraterno, procuramos a sala de passes, como ações regeneradoras do nosso espírito, às vezes do nosso corpo físico, às vezes, ao sabermos de uma doença perigosa, de uma doença que a ciência vai dizer, vai acusar como sem cura, uma doença grave, às vezes nós vamos também buscar a casa espírita para que nós sejamos atendidos e curados. E o tema dessa noite está nos trazendo que se nós fazemos a doença, nós também podemos nos curar. Afinal, esse binômio saúde e doença, na visão espírita, ele implica em alto desequilíbrio ou em alto equilíbrio. Nós estamos falando de autocura, 100%. É disso que nós estamos conversando essa noite. Da capacidade que todos nós temos, né, de proporcionar de dentro para fora aquilo que muitas vezes a gente está terceirizando de fora para dentro. E esta é exatamente a terapêutica proposta por Jesus. É exatamente por isso que ele é conhecido como o médico das almas. Porque a cura que Jesus propõe, ela está no campo da origem das doenças, que é o campo dos nossos interesses, das nossas emoções, daquilo que nós preferimos, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente tem consumido, qual tipo de conexão nós temos estabelecido. São conexões que elevam a gente espiritualmente? Ou a gente não resiste a um babado, né? A uma roda de conversa, onde às vezes até a maledicência está disfarçada, mas está ali. Nós estamos nos contaminando. E essa cocriação não é uma questão de estado de consciência. O estado de consciência dessa cocriação interfere para que você seja o autor de sua saúde. Mas a cocriação ela acontece o tempo inteiro. E a gente pode estar se envenenando o tempo inteiro. E a gente, meio que papo entulho, assim, a gente vai na casa espírita para a gente tentar
resolver, limpar, tirar, curar. É importante que a gente faça isso. É importante que a gente tenha fé na intervenção da medicina espiritual, em muitos casos. Porque interessa ao mundo espiritual, talvez, que nós tenhamos sobrevida terrena enquanto seres humanos para fazermos o que nós nascemos para fazer. E às vezes a gente demora e demora. Percebem? Percebem que essa terapêutica proposta pelo pensamento crístico é uma terapêutica da cura do espírito, que assim o fazendo, mantém o seu perispírito magneticamente capaz de produzir saúde, produzir equilíbrio. Então basta nós conhecermos melhor Jesus, basta nós conhecermos melhor o que Jesus nos ensina, o que os Espíritos nos revelam, para que nós tenhamos sabedoria para praticar mais saúde e menos doença. Na área da saúde, temos a resposta do pensamento, portanto, do próprio espírito, produzindo equilíbrio ou gerando desarmonia, expressando assim a forma da doença que lhe afeta o corpo, a emoção e até o psiquismo, levando às mais variadas patologias que resultam das aspirações sustentadas pela mente. As aspirações sustentadas pela mente. Mas, Marcos, a mente não é o cérebro. Não, o cérebro não é a mente. O cérebro é a casa orgânica física do seu modo operante de pensar, da sua lógica. E o que a gente quis e quer essa noite é trazer esse bálsamo desta lógica nova da fé raciocinada, para que a gente possa praticar a saúde que a gente quer com consciência. Então, meu amigo, minha amiga, são boas notícias, né? São muito boas notícias. Depende substancialmente da gente. O nosso corpo físico, as nossas doenças psíquicas, emocionais, são resultados das nossas escolhas. E as nossas escolhas são pautadas pelas nossas preferências intelectuais, por nossos interesses emocionais. E tendo Jesus como mestre e guia, tudo fica mais fácil, porque nós podemos compreender o que é amor de verdade. E dessa forma, exercido, ele se torne caridade. A caridade que nos dá a paz. Paz, amor e caridade, o nome da nossa sociedade. Uma coisa não vive sem a outra. E é para isso que nós estamos aqui, fazendo os nossos trabalhos doutrinários em nossa casa, para que nós possamos aproveitar, todos nós que falamos, que ouvimos, aproveitar melhor aquilo que é oferecido. Como dissemos no início, esta obra, ela é muito esclarecedora, iluminativa,
nós temos diversos materiais que podemos complementar e aprofundar o tema dessa noite. Os próprios artigos da Associação Médico Espírita, os médicos espíritas, né? Muitos artigos, muitos vídeos falando dessa cadeia neurológica e endócrina que começa lá no pensamento, lá no sentimento e termina nas moléculas, nas células do nosso corpo físico. Então, que a gente possa, com as instruções dessa noite, promover mais saúde em nós e, sobretudo, ao nosso redor. Porque lugar limpo não é lugar que muito se limpa, é um lugar que pouco se suja. Eu convido você para uma prece de agradecimento, fechando os olhos, acerenando o pensamento, agradecendo ao Mestre que esteve conosco, facilitando o nosso entendimento e nos intuindo no campo do protagonismo, no campo de sermos senhores dos nossos destinos, dos nossos destinos mais felizes, conforme Ele mesmo nos promete. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do trabalho essa noite, pela oportunidade do contato com estas informações tão valiosas para as nossas vidas. Vida espiritual, vida corpórea, vida imortal. Que o teu amor possa alcançar todos os lares que nos acompanham, todas as pessoas, em suas dores, em suas aflições, e que esta irradiação que parte de teu coração luminoso possa nos encorajar a sermos melhores, a fazermos mais para a humanidade. Fica conosco, abençoa-nos o caminho, a verdade e a vida. Paz e luz, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Um abraço muito apertado a todos vocês. E até breve. Tchau.